A Bíblia ensina que a riqueza não deve ser perseguida. Ela deve ser atraída pela pessoa em quem você se torna. Quando você se torna valioso para a humanidade, o ecossistema financeiro se curva para você. Trata-se de honrar a imagem de Deus em você através do serviço de excelência. Um dos maiores erros da mentalidade religiosa tradicional foi ensinar o represamento por medo, quando a Bíblia ensina o fluxo por fé. Observe a ciência da natureza. O mar morto é morto porque apenas recebe e não entrega. O mar da Galileia é cheio de vida porque a água flui através dele. A riqueza segue a mesma lei termodinâmica. Provérbios 11:24 nos confronta com uma verdade que desafia a lógica linear. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para sua perda. Cientificamente, o ato de reter por medo sinaliza ao seu cérebro um estado de luta ou fuga, reduzindo sua capacidade criativa. Quando você pratica a generosidade estratégica e o dízimo, que é o reconhecimento da origem de toda a matéria, você quebra o efeito de escassez no seu subconsciente. Você sinaliza para o universo que você é um canal, não um depósito. Ser rico é ter a capacidade de fazer o dinheiro circular para gerar mais vida, mais empregos e mais dignidade. O verdadeiro bilionário bíblico não acumula para ostentar. Ele gerencia recursos para transformar a realidade ao seu redor. É uma responsabilidade humana de alto escalão. A ciência moderna, através da neurociência e da psicologia cognitiva, estuda exaustivamente o impacto do sistema de crenças no desempenho humano. No entanto, o livro de Provérbios, há milênios, já sintetizava essa verdade de forma definitiva. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. O termo coração aqui, sob uma análise hermenêutica profissional, refere-se ao que hoje denominamos subconsciente. Se o seu modelo mental está programado para a escassez, não existe estratégia de mercado que possa sustentar seu crescimento. A riqueza começa como uma construção interna, para depois se manifestar na tridimensionalidade da matéria. O primeiro comando dado à humanidade em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, estabelece o que chamamos de mandato cultural. Esta é uma programação original do DNA humano. Frutificar é a capacidade de converter potencial em valor. Multiplicar é a ciência da escala. Sujeitar é o domínio sobre os recursos naturais e financeiros. A ciência de ficar rico, portanto, é a ciência de retomar esse domínio. Note que Deus não entrega o ouro pronto em moedas. Ele entrega a terra e o intelecto para que o homem extraia a riqueza. Deuteronômio 8:18 é cirúrgico ao afirmar: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. A palavra força, no original hebraico koach, engloba capacidade intelectual, vigor físico e, principalmente, a habilidade estratégica de gerar negócios. Deus fornece o algoritmo, cabe a você processar os dados. A pobreza, sob este prisma, não é sinal de santidade, mas muitas vezes um sintoma de desalinhamento com as leis de produção e gestão estabelecidas pelo Criador. Não existe acaso no reino de Deus, assim como não existe acaso na física. O que a Bíblia chama de semeadura e colheita, a ciência de Newton chama de terceira lei, ação e reação. Em Gálatas 6:7 lemos: pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. No contexto da ciência da riqueza, o seu capital atual é a colheita das sementes de valor que você plantou no mercado meses ou anos atrás. Aquele que deseja ser rico espiritualmente e financeiramente precisa entender que o dinheiro é um mensageiro. Ele flui para onde há ordem, utilidade e propósito. Se você deseja alterar o fluxo financeiro da sua vida, você precisa alterar a qualidade e a quantidade das suas sementes. O manual bíblico é enfático. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. 2 Coríntios 9:6. Isso é matemática pura aplicada ao destino humano. O ser humano de sucesso entende que a generosidade e o investimento não são perdas, mas mecanismos de expansão da capacidade produtiva. A ciência moderna comprova que o medo libera cortisol, bloqueando o córtex pré-frontal e impedindo a tomada de decisões estratégicas. A Bíblia aborda essa limitação biológica através do conceito de renovação da mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Para ficar rico, é necessário um rebranding espiritual e cognitivo. Você precisa se desconectar do sistema de crenças limitantes da sociedade, que glorifica a luta e a privação,
e se conectar ao sistema de governo de Deus, que é fundamentado na expansão contínua. A fé, definida em Hebreus 11:1 como a prova das coisas que se não veem, é a ferramenta de visualização criativa mais poderosa já descrita. Ela permite que o visionário antecipe a realidade financeira antes mesmo que ela se manifeste no extrato bancário, criando a resiliência necessária para construir impérios que transcendem gerações. Para avançarmos na ciência da riqueza, precisamos decifrar o código de conduta do homem mais rico que já caminhou sobre a face da terra. Quando Salomão pediu sabedoria em vez de ouro, ele estava sendo um estrategista brilhante. Ele entendeu que o dinheiro é apenas uma sombra da competência. A ciência moderna chama isso de capital intelectual, mas a Bíblia descreve como o espírito de excelência. O humanismo na ciência de ficar rico reside em entender que o seu lucro é o aplauso do mercado pela sua utilidade na vida do próximo. Jesus foi disruptivo ao afirmar: "O maior entre vós será o que serve." Mateus 23:11. No mundo corporativo de alto nível, isso se traduz na escala de resolução de problemas. Se você resolve problemas para 10 pessoas, você terá 10 moedas. Se você resolve problemas para milhões, você terá milhões. Muitos profissionais se esgotam em busca do sucesso, ignorando que a Bíblia estabeleceu a ciência do descanso produtivo muito antes dos estudos sobre burnout. O conceito do Sábado não é apenas um dogma religioso, é uma lei biológica de recuperação de ativos. A Bíblia diz em Provérbios 10:22, "A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela." Se a sua busca pelo dinheiro está destruindo sua saúde ou sua família, você não está aplicando a ciência bíblica, mas sim a escravidão egípcia. A gestão do tempo, na visão bíblica, é a gestão da vida. Ser produtivo não é estar ocupado, é estar alinhado. A ciência da riqueza exige que você domine suas prioridades. O humanismo aqui entra no reconhecimento de que o dinheiro é um servo terrível, mas um escravo excelente. Ele deve trabalhar para você, para que você tenha tempo de ser pai, de ser mentor e de buscar a Deus. Quando você alinha seu ritmo ao ritmo do Criador, as janelas do céu se abrem não por um passe de mágica, mas por um ajuste de frequência. Você passa a produzir mais em 6 dias do que os ímpios em 7, porque sua mente está descansada e sua visão está nítida para enxergar as oportunidades escondidas no caos. Não existe riqueza real que termine em você. A ciência bíblica é, inerentemente, geracional. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 13:22. Isso exige que pensemos além do nosso próprio tempo de vida. O humanismo bíblico nos obriga a olhar para o futuro e construir sistemas que sobrevivam à nossa existência física. Isso é o que a ciência financeira chama de juros compostos e sucessão patrimonial. Para ser verdadeiramente rico, você precisa cultivar uma alma próspera. De nada adianta conquistar o mundo e perder a sua essência, o seu caráter. A integridade é o lastro da sua moeda. No mercado, a confiança é o ativo mais caro. Na Bíblia, isso se chama justiça. Quando você opera com justiça, você constrói uma fundação de rocha. As crises vêm, pois o ciclo econômico é inevitável, mas aquele que construiu sobre princípios permanece de pé. Ficar rico para você deve ser um projeto de libertação. Libertar a sua linhagem da escassez e capacitar a sua descendência para que eles não comecem do zero, mas sim do topo da montanha que você conquistou. Para que possamos avançar para águas mais profundas na ciência da riqueza, precisamos decodificar o segredo da estrutura da realidade. A ciência moderna, por meio da física quântica, finalmente começou a arranhar a superfície do que as escrituras já afirmavam há milênios. O universo não é um amontoado de matéria sólida, mas sim um campo vibracional de informações. Quando abrimos o livro de Gênesis, vemos que o Criador não utilizou as mãos para moldar as estrelas. Ele utilizou a palavra. O haja luz é a primeira instrução de programação do sistema operacional do universo. Cientificamente, tudo o que você vê, o seu carro, a sua casa, o saldo na sua conta bancária, é energia condensada em uma frequência específica. A Bíblia, como o manual técnico da existência, nos entrega o código de acesso a essa energia em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Perceba a precisão científica aqui. O texto não diz que a língua dá conselhos, ele diz que ela tem poder. No original grego e hebraico, esse poder refere-se à jurisdição e autoridade. O humanismo nesta lei é profundo e, por vezes, confrontador. Você é o profeta do seu próprio destino econômico.
Se você passa o dia descrevendo a escassez, você está literalmente colapsando a função de onda para que a escassez se materialize. O cérebro humano possui uma rede neural chamada Sistema de Ativação Reticular, SAR. Quando você profere palavras de derrota, você programa esse filtro para ignorar as oportunidades de ouro que passam na sua frente. O homem que deseja ser rico precisa parar de usar a sua fala para descrever o que ele vê e começar a usá-la para decretar o que ele deseja que exista. A Bíblia ensina que devemos chamar as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Isso é o que a neurociência da alta performance chama de ensaio mental dominante. Quando você afirma com convicção e autoridade que a sua empresa é próspera e que você é um canal de provisão, você altera a química do seu corpo, reduz o cortisol e ativa a dopamina e a noradrenalina, substâncias essenciais para a criatividade e para o apetite ao risco. A ciência de ficar rico começa na sua glote. Se você não domina a sua fala para que ela seja impecável e formal, você nunca dominará o mercado. A sua palavra deve ter o peso do ouro, rara, valiosa e sólida. Um dos maiores segredos ocultos para quem busca a ciência de ficar rico e que muitos ignoram por uma falsa modéstia é a compreensão de que nós não somos proprietários absolutos, mas sim gestores de alta confiança. A parábola dos talentos em Mateus 25 não é uma história bonitinha sobre moedas. É o tratado mais sofisticado sobre administração financeira e meritocracia já escrito. O Senhor não entregou a mesma quantia para todos os servos. Ele entregou a cada um segundo a sua própria capacidade. Pare para refletir sobre o peso humano dessa afirmação. Deus e o mercado possuem um algoritmo de distribuição que ignora o vitimismo. Eles não te entregam o que você precisa ou o que você acha que merece. Eles te entregam exatamente o que você demonstra ter capacidade de gerir. A ciência da gestão moderna confirma: o caos é o maior repelente de capital que existe. Se você não consegue gerir R$ 1.000 com integridade, clareza e precisão técnica, o sistema financeiro e o sistema bíblico não te entregarão R$ 1.000.000, pois R$ 1.000.000 seria a sua ruína. A Bíblia estabelece o padrão de ouro da confiabilidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. O humanismo desta lei é libertador, porque retira o foco do golpe de sorte e o coloca no desenvolvimento pessoal. Para ficar rico, você precisa, obrigatoriamente, expandir a sua vasilha interna. Você precisa ser o tipo de líder em quem o dinheiro confia para estar por perto. O dinheiro não aceita desaforo. Ele flui para onde há ordem. Quando você cuida do que já possui com excelência, mesmo que seja pouco hoje, você ativa uma lei espiritual de promoção. A promoção não vem de favores políticos ou de conexões superficiais. Ela vem do reconhecimento da sua prontidão sistêmica. A ciência da riqueza exige que você se torne um mordomo mestre. Isso significa ter o controle total dos seus ativos, entender o fluxo de caixa da sua vida e honrar os seus compromissos com uma precisão cirúrgica. Ao fazer isso, as janelas das oportunidades não apenas se abrem, elas se escancaram, porque o universo está desesperado por gestores em quem possa confiar recursos abundantes. Nenhuma trajetória de ascensão financeira real está livre de desertos ou invernos econômicos. No entanto, a ciência bíblica da riqueza encara a crise de uma forma diametralmente oposta à massa. Enquanto a maioria entra em desespero e se retrai, o líder que domina o código da prosperidade compreende que o deserto não é um lugar de punição, mas um lugar de revelação e fortalecimento de caráter. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. No contexto da ciência da riqueza, essa coroa representa a autoridade sobre o mercado e a resiliência emocional. Cientificamente, existe um conceito chamado hormese, que explica como pequenas doses de estresse fortalecem um organismo. No mundo dos negócios, isso é a antifragilidade. A Bíblia é o maior exemplo de histórias de antifragilidade que o mundo conhece. José não se tornou o governador do Egito, apesar de ter sido vendido como escravo e preso injustamente. Ele se tornou governador por causa dessas experiências. Foram as crises que forjaram nele a capacidade de gerir a maior economia do mundo na época. O humanismo aqui é o abraço na dor com um propósito. A ciência de ficar rico exige que você desenvolva uma musculatura emocional que não se abala com o gráfico do dia. O homem de espírito rico entende que o ouro só brilha depois de passar pelo fogo, para que as impurezas sejam removidas. Se você está passando por uma prova financeira agora, entenda,
Isso é o seu treinamento para que você saiba lidar com os milhões que virão. Um homem que fica rico sem cicatrizes é um homem que possui uma fortuna frágil, sem lastro. Mas aquele que foi provado, que perdeu e se levantou, que enfrentou o escárnio e permaneceu fiel aos seus princípios, esse possui uma riqueza que nada nem ninguém pode roubar. As crises vêm para revelar quem você é e para preparar o terreno para a colheita que o mundo ainda não viu. Ninguém alcança o topo da montanha sozinho. A ciência do sucesso é, essencialmente, a ciência das conexões humanas. A Bíblia chama isso de comunhão, ou koinonia, um estado onde cada membro supre a necessidade do outro e todos crescem juntos. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27:17. Esta é a base milenar do que hoje chamamos de Mastermind. Esse canal já mudou a vida de milhares de pessoas, e eu quero que a próxima seja você. Aperte o like para firmar esse compromisso com Deus e com você mesmo. E se você ainda não se inscreveu no O Caminho da Riqueza, se inscreva agora. Toda semana tem conteúdo novo aqui que pode mudar a sua situação financeira, a sua mentalidade e a sua fé. Se inscreve, ative o sininho e não saia mais desse caminho. Deus te trouxe até aqui por um motivo. Se você deseja ser rico, você precisa ser impiedoso com as suas associações. A ciência social moderna explica o fenômeno do contágio social. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se o seu círculo íntimo é composto por pessoas que reclamam, que vivem na escassez e que têm medo do crescimento, você está ancorando o seu próprio destino no fundo do oceano. O manual bíblico já nos alertava com uma clareza cortante. Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Provérbios 13:20. Ficar rico exige que você frequente ambientes onde a sua prosperidade não seja vista como um crime, mas como uma inspiração. Você precisa de mentores que já trilharam o caminho, de parceiros estratégicos que complementem as suas fraquezas e de uma comunidade que fale a língua da fé e da execução. A riqueza bíblica é um esporte de equipe. Quando 2 ou 3 se unem com o mesmo propósito e alinhamento mental, ocorre uma sinergia espiritual e técnica que acelera os resultados de forma exponencial. O humanismo das conexões reside na troca de valor. Não se aproxime das pessoas para sugar. Aproxime-se para servir e para ser afiado. Quando você se torna o ferro que afia outros líderes, você entra em um fluxo de informações e oportunidades que o homem isolado jamais conhecerá. O isolamento é o cemitério do potencial. A conexão é o combustível do império. Prepare-se, pois nesta aliança de princípios e ciência, o que levaria décadas para ser construído será manifestado em um tempo recorde, para a glória do Criador e para o bem da sua linhagem. A neurociência já comprovou que quando você declara uma intenção em voz alta ou por escrito, o seu cérebro começa a trabalhar para tornar aquilo realidade. Isso se chama efeito de comprometimento público. Então eu quero que você faça algo agora. Desça até os comentários e escreva: Eu recebo a riqueza. Comente agora. Parece simples, mas você está firmando um pacto entre a sua mente, a sua fé e o propósito que Deus tem para a sua vida. Quem já escreveu, Deus está vendo. Pode voltar aqui. Para finalizarmos a ciência de ficar rico, precisamos entender o mecanismo final que traz a riqueza do reino invisível para a realidade tangível das suas mãos. A humanidade passou séculos tentando entender como grandes líderes manifestam impérios do nada. A Bíblia nos dá a fórmula exata em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Observe as palavras utilizadas: fundamento e prova. Na linguagem técnica, fundamento é a base de uma estrutura. Prova é o dado comprobatório de um experimento. A ciência quântica moderna discute o conceito do campo de ponto zero, onde todas as possibilidades já existem simultaneamente. Para que uma dessas possibilidades se torne a sua realidade financeira, você precisa de um observador que não apenas deseje, mas que saiba que aquilo já é real. O humanismo bíblico aqui é a dignidade de ser um co-criador. Você não está pedindo permissão para ser rico. Você está exercendo a sua autoridade para manifestar a abundância que já foi comprada para você. A fé não é um sentimento vago. É a tecnologia espiritual que converte o potencial em matéria. Ficar rico exige que você tenha a coragem de agir com base na evidência interna, mesmo quando o seu extrato bancário atualmente para você. Se você espera ver o dinheiro para começar a agir como um homem rico, você nunca o verá. A ordem bíblica é inversa. Você crê,
Você age como se já fosse, e o universo se reorganiza para confirmar a sua crença. Isso é o que a psicologia cognitiva chama de autoeficácia. Quando você se comporta como um gestor de milhões, a sua postura, a sua voz e as suas decisões passam a vibrar na frequência dos milhões. É um ciclo de retroalimentação, onde a ciência e o espírito se fundem para criar a sua nova realidade. Chegamos ao ponto onde muitos gurus da riqueza fracassam, mas onde a Bíblia brilha com intensidade máxima. A ciência de ficar rico só é completa quando entendemos o propósito final do acúmulo de capital. No Manual de Deus, a riqueza nunca é um ponto final. Ela é sempre um canal. O humanismo bíblico nos ensina que somos abençoados para sermos uma bênção. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12:2. Se o seu desejo de ser rico termina na compra de um carro luxuoso ou de uma mansão, você está operando em uma frequência de sobrevivência egoísta, e o universo limitará o seu crescimento. Mas, se o seu propósito é erradicar a pobreza na sua linhagem, construir escolas, financiar o evangelho, gerar empregos e transformar a sociedade, você se torna um parceiro estratégico do Criador. O dinheiro flui com muito mais força para quem o deixa passar. Cientificamente, isso se chama economia da gratidão e impacto social. Quando você utiliza sua riqueza para servir à humanidade, você cria uma rede de proteção e influência que o dinheiro sozinho não pode comprar. A verdadeira riqueza bíblica é medida por quantas pessoas são alimentadas e transformadas pela sua existência. O segredo para ficar rico e permanecer rico é nunca permitir que o dinheiro suba para o seu coração. Ele deve estar nas suas mãos, pronto para ser semeado onde houver necessidade. A generosidade não é uma perda de capital, é o melhor seguro contra a falência que existe, pois ativa a promessa de que, ao que dá ao pobre, empresta ao Senhor. E o Senhor nunca fica em débito com ninguém. Muitos líderes chegam ao topo e descobrem que estão vazios, doentes e sozinhos. Isso acontece porque ignoraram a ciência bíblica do descanso. O sistema babilônico de produção exige que você trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana, movido pelo medo da escassez. O sistema bíblico de prosperidade introduz o conceito do sabá. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Êxodo 34:21. Muitos acham que descansar é perda de tempo. A ciência da neurologia prova o contrário. É durante o descanso que o cérebro realiza a consolidação da memória, a limpeza de toxinas e o insight criativo. As melhores ideias de negócios não surgem sob pressão frenética, mas em momentos de silêncio e reflexão. O humanismo bíblico valoriza a sua alma mais do que o seu rendimento. Ficar rico com dores, como diz Provérbios, é um erro de cálculo. Quando você confia na ciência da provisão, você tem a liberdade de parar um dia na semana para se conectar com a sua família, com o seu espírito e com o Criador. Esse ato de parar é a maior prova de fé que um empresário pode dar. É dizer ao mundo: eu não sou escravo do meu trabalho, eu sou o senhor dele. Esse equilíbrio é o que garante a longevidade da sua riqueza. De nada adianta conquistar um império se você não tiver saúde para desfrutá-lo ou uma família para compartilhá-lo. A verdadeira prosperidade é multidimensional. É ter dinheiro no banco, paz na mente e alegria no lar. Finalmente, a ciência bíblica de ficar rico nos obriga a olhar para além da nossa própria vida. Estamos falando de herança e sucessão. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 13:22. Isso exige uma mudança de mindset, do pensamento de curto prazo para o pensamento geracional. A maioria das pessoas trabalha para pagar as contas do mês. O rico bíblico trabalha para estabelecer um domínio que durará séculos. Cientificamente, isso envolve educação financeira, criação de sistemas, holdings e proteção patrimonial. Mas, espiritualmente, envolve a transmissão de princípios e valores. Deixar apenas dinheiro para os seus filhos pode ser a destruição deles. Mas deixar princípios bíblicos de riqueza, acompanhados de capital, é dar a eles uma plataforma para mudar o mundo. O humanismo aqui é a responsabilidade com os que virão depois de você. Você está sendo convocado para ser o patriarca ou a matriarca de uma nova era na sua família. O manual de como ser alguém rico, que analisamos nestas 4 partes, prova que a Bíblia é o alicerce de toda a ciência econômica e psicológica de sucesso que conhecemos. Não existe separação entre o sagrado e o secular quando o assunto é prosperidade. Todo o ouro é dele, toda a sabedoria vem dele, e o desejo dele é que você reine em vida.
Saia desta leitura não como alguém que quer tentar ficar rico, mas como alguém que já entendeu que a riqueza é o seu direito de nascimento e a sua obrigação ministerial. Aplique a ciência, honre os princípios, mantenha a sua palavra impecável e prepare-se. O que Deus tem para realizar através da sua vida financeira vai confundir os sábios e inspirar as próximas gerações. O código foi revelado. Agora vá e manifeste o seu império.